primeiro cantor de hip hop no Brasil foi o Jair Rodrigues, e ele lançou sua primeira música oficialmente em meados de 1960. Já a primeira mulher a lançar uma música oficialmente dentro do mesmo gênero foi a Dina D, e ela iniciou sua carreira em meados de 1989, 29 anos depois. Não sei pra vocês, mas isso não me parece algo tão justo assim. Mas dizer que isso me surpreende, mano, isso seria uma grande hipocrisia. E se fosse pra entrar em assuntos históricos e sociológicos da questão geral, vamos ser sinceros aqui, eu só ia chover no molhado. Então a gente vai focar numa parte diferente. Eu acredito que todo mundo que assiste meu canal tem um mínimo de conhecimento e sim, concorda que a mulher tá atrasada em vários aspectos da nossa sociedade. E não porque elas querem, mas sim por toda a cultura que todos nós estamos inseridos. E se tu por algum motivo discorda disso, ou pelo menos rejeita, eu sinceramente espero que esse vídeo mude tua visão ou pelo menos faça tu pesquisar um pouco. E quando esse assunto tá inserido na música, isso não vem da época do hip hop, vem desde os primórdios da música, lá pra pré-história, porque os primeiros relatos de algum tipo de música que a gente tem era somente uma música que usava, entre aspas, instrumentais, e os homens e mulheres que estavam envolvidos nisso tinham vários intuitos bem específicos, onde a maioria deles eram com questões, entre aspas, religiosas, onde eles dançavam para trazer energias divinas e todas essas coisas. Mas a música tinha outra função nessa época também, que era de escolha de parceira para o homem acasalar. Bom, pois é, essa aqui é a pintura de Congo, e nela mostra basicamente um homem nu no centro de várias mulheres dançando, e basicamente, de acordo com alguns historiadores, no fim disso, ele escolhia alguma delas para procriar. Já nessa época, as mulheres não tinham nada com a música em si. Desde os rituais divinos, elas não participavam, e quando a música era usada de forma diferente, as mulheres eram usadas somente como um objeto ou algum tipo de prêmio. O tempo passa e essa posição dentro da música não avança tanto. Aqui a gente tá na Idade Média, no trovadorismo, que é um tipo de poesia cantada naqueles tempos. E, pois é, de nenhuma forma era cantada por mulheres. Elas participavam somente como backing vocal dos homens, que eram quem cantavam de verdade. E tudo isso foi basicamente mudando com a chegada dos anos 1900. Não foi uma mudança enorme, claro, porque quase em todos os estilos musicais, as mulheres ainda eram usadas como backing vocal dos homens. Mas a sociedade foi evoluindo e a gente foi tendo as mulheres como as artistas em si, e não somente como coadjuvante. Mas nesse vídeo, a gente tá tratando muito da cultura hip hop, mais na parte do trap, porque, felizmente, dentro do rap, a figura feminina já tem seu espaço. Não é como se ela tivesse o mesmo espaço que os homens, mas eu acho que isso vai chegar. No entanto, olhando pro trap, isso parece estar caminhando de uma maneira muito mais devagar que o padrão de hoje. E o ponto é, a linguagem que o trap tem como essência é bem diferente do rap, porque o rap em si é quase como se fosse um grito de guerra, um grito de pessoas que querem chamar atenção para suas causas, sejam ela desigualdade, abuso do governo, o que for. E como o rap surgiu é bem diferente disso, sendo uma música mais gangsta e falando muito mais da vida bandida. E lógico que os dois gêneros já evoluíram bastante e tem trap hoje em dia muito mais lírico do que o próprio rap, e isso é muito foda, porque quer dizer que o trap em si pode falar sobre qualquer coisa, não importa o teu assunto, e não necessariamente precisa colocar a mulher como um objeto. Mas pera, calma aí. Uma coisa que é muito criticada no trap, principalmente pela galera que é meio de fora, é a maneira como as mulheres é retratada. E a questão dos caras falarem de, tipo, sei lá, sempre ser um bagulho muito sexual e falarem de mulheres como, sei lá, vadia, bitch, seja lá qual for o nome. Tipo, o que você acha desse tratamento, assim? Cara, eu acho legal. E eu sei que eu vou ser bastante criticada, tipo, mas... Entende? Ninguém nunca se referiu assim a mim me ofendendo. E eu não acho que seria legal usar pra ofender ninguém, mas nenhum termo é legal usado pra ofender alguém, sabe? E tem como você ressignificar esse tipo de coisa? Dentro da cultura do trap, isso nunca tem uma conotação negativa e tal? Pode ter. Pode ter? Pode ter, e aí eu não sou a favor. Esse é o ponto. Não é como se eu fosse ditar isso ou você fosse ditar. O trap é uma cultura sexualizada ao máximo, e isso ninguém tem dúvida. No entanto, não é como se isso fosse 100% alguma coisa absurda. Como a própria Ebony disse no vídeo, se for feito de alguma forma que coloque alguém ou algum gênero como objeto na música, ou diminuir esse ser, eu acho que todo mundo aqui tá de acordo que isso não é uma coisa certa. E lógico que existem vários casos que acontecem isso, e esse é o ponto da importância das mulheres terem voz em si nesse gênero musical.
E quando se trata de trap feminino no Brasil, tem muita gente foda crescendo ou com talento suficiente pra crescer e trazer toda uma linguagem nova pra tudo isso que a gente já tá acostumado. E essa é a parte que eu cito alguns nomes aqui. A Ebony, a mina que respondeu aquela pergunta ali, é uma delas. Ela é facilmente uma das mais talentosas da cena. E é muito interessante escutar as músicas dela porque ela se porta muito como uma trapper em si, abordando assuntos comuns dentro do gênero. Mas é interessante porque ela tem uma visão totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver. Eu cresci na rua, aprendi com a pista, 7 dias de baile, 2 horas nós tem. E junto a ela também tem a Onika, que provavelmente tu já ouviu a música dela, porque ela virou meme com a primeira música dela, fazendo o que basicamente metade dos trappers fazem hoje em dia, fazendo uma música que repete muitas vezes a mesma letra, só que como ela é mulher, ela trouxe um público diferente e levou essa rejeição. Porém, nas outras músicas dela, ela mostrou que ela é muito mais capaz do que aquilo. Tá enchendo meu saco, não sai do meu lado, ele tá roubando minha brisa. E sinceramente eu não tinha como deixar Street Nines de fora daqui. Ela é provavelmente a mina que foi mais longe quando o assunto é views no trap. E só pra deixar claro, quando eu tô falando trap, é trap mesmo, não boom bap com beat de trap. Porque isso, a cena tá cheia. Mas sem dúvida, a Street Nines foi a primeira mina que viralizou nisso tudo. E foi ela que me fez olhar pra cena do trap feminino. Apesar de eu acompanhar muito mais a Ebony do que ela, não tem como tirar o mérito dela e não dizer que ela tá trazendo algo diferente pra cena do trap BR. O estilo hard trap, que é um estilo de trap mais pesado e blá 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 blá. E eu não tô dizendo que ela tá inventando isso, mas ela tá trazendo isso pro Brasil. E pra falar a verdade, isso pro crescimento da cena é algo muito importante. Só fazendo trap cansado, bota esses mano de lado. Tem a Cristal, que eu conheci há pouco tempo, mas eu tô viciado nas músicas dela. E eu acho que dentre as minas que eu falei aqui, ela é provavelmente a que eu mais tô escutando agora. Ela preza muito pela estética tanto do som quanto do clipe, e fora o talento dela que é totalmente indiscutível. Renasci agora, minha pele brilha. Vocês falam do ouro, eu já tenho tesouro. Eu também conheci há pouco tempo a Aurora. Em questão de view, ela é a menor dessa lista, mas ela não deixa de ser tão boa quanto as outras. E ela é da minha cidade, então é sempre bom fortalecer alguém de perto. Escutem Aurora. Bom, meu nome é Vitruviano. Se tu curtiu o vídeo, seu like e inscrição me ajuda muito. E comenta alguma coisa pra ajudar no algoritmo. É isso, até a próxima.